E aí, pessoal, todos bem? Chegamos no nosso último capítulo do livro de Hebreus. Você que nos acompanhou até o final do capítulo 1 até o capítulo 13, eu peço que você se inscreva no nosso canal aqui abaixo e também compartilhe esse vídeo, para que esse vídeo seja alcançado por outras pessoas que estão realmente se achegando ao verdadeiro evangelho. E hoje, no capítulo 13, nós vamos falar de vários assuntos muito interessantes, e inclusive um deles é sobre acolher, né? Ser uma igreja hospitaleira, sermos uma igreja amorosa, entendermos o amor Filadélfia. E o autor aqui, agora no final do livro, ele vai fazer uma exortação a sermos a igreja de Cristo na Terra, ou seja, temos os atributos de Cristo na Terra. Vai ser muito legal. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma retrospectiva de todos os capítulos, vai ficar gravado também, e aí você pode assistir uma retrospectiva rápida, uma passagem de todo o livro, com os principais assuntos do capítulo 1 até o capítulo 13, as principais ênfases. E hoje eu queria dar seguimento com vocês, capítulo 13, e no versículo de 1 a 3, nós vamos ler pausadamente, perícope por perícope, aí a gente vai conversando aqui e vamos tratando. Diz assim: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Interessante, né? O escritor agora, ele já passou por diversos assuntos, ele passou por Melquisedeque, ele falou da lei, da graça, ele falou sobre profetas, sobre a forma de Deus falar nesses dias, e agora ele vai para o final do seu livro, ele vai começar a falar sobre o amor de Deus, sobre como nós nos portarmos diante desse amor, e ele faz uma exortação, que nós sejamos constantes nesse amor fraternal. Aqui a NVI, né, diz amor fraternal. Mas do grego original, a palavra é Filadélfia, que seria um amor expandido, um amor que excede o nosso amor entre os nossos filhos, nosso cônjuge, excede aquele amor que é mais dentro de casa. Você vive a sua vida cristã dentro de casa, você tem amor pelos seus filhos, pelos seus familiares, pela comunidade. Mas agora o amor que ele está falando aqui é o amor Filadélfia, é um amor que expandiu, que explodiu para fora do peito. E não cabe mais dentro da sua casa, é o amor fraternal, esse amor que alcança as pessoas. Aí existe uma pequena controvérsia aqui, de uma interpretação dizendo que muitos vão acolheram anjos e nem se deram conta. Nós não fizemos por causa do medo de fazermos se é anjo ou se não é anjo. A gente não faz isso. E não quer dizer que vai acontecer sempre. Isso é uma forma de linguagem, porque o autor estava escrevendo para judeus viam isso muito na história de Abraão e outras histórias do Antigo Testamento, que realmente anjos, eles vinham na forma de homem, e eles eram acolhidos pelo povo judeu na época. Então, faz menção a isso. Mas não quer dizer que eu e você vamos fazer por simplesmente achar que nós devemos fazer porque ele é um anjo. Não, nada disso, nada disso. Vamos interpretar da forma correta. Nós vamos fazer porque o nosso amor, ele expandiu, ele não cabe mais dentro da minha casa. Então, é por isso que nós vamos ser uma igreja acolhedora. As recomendações, a questão dos necessitados, de ser uma igreja hospitaleira, atenção ao amor fraternal, como nós falamos, de cônjuge, de família, mas também o amor da comunidade, e viver na dor alheia, sentir a dor do próximo. Eu não posso impedir, eu gosto de uma frase do Zé Bruno, que ele diz que eu não posso impedir que você sofra, mas eu posso impedir que você sofra sozinho. Nós estamos juntos. Isso é viver na dor alheia, é se compadecer da dor alheia. Então, no capítulo 13, versículo de 1 a 3, ele vai começar a falar sobre esse assunto. E agora, no versículo 4, ele vai falar assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Só o 4 por enquanto. O que é honrar o casamento? O que é manter o casamento em honra?
Essa palavra hoje ela é muito usada no meio neopentecostal, de honrar líderes e ter privilégios em cima dos membros, porque ele é ungido de Deus, mas não é esse tipo de honra. Honrar é conhecer, é fazer a vontade do outro. Eu sempre, em aconselhamento para casal, eu sempre digo uma máxima, que nós não casamos para ser feliz. A nossa missão no casamento é fazer o outro feliz. Imagina se os dois pensarem exatamente igual. Esse trabalhando para esse ser feliz e esse para esse ser feliz. Então vai ser um casamento onde os dois vão se esforçar para fazer o outro feliz. Consequentemente, vai ser um casamento feliz. Frustra-se quando a pessoa casa com um vazio existencial, com diversos tipos de problemas mal resolvidos consigo própria, e casa com uma outra pessoa, achando que aquela pessoa vai completar a vida dela. Não. Isso é uma parte que eu chamo de egoísmo. Uma pessoa egoísta que quer achar na outra a felicidade que ela precisa. Eu tenho que entender que a felicidade que eu preciso está em Cristo, está em mim, o amor fraternal, né? O Filadélfia expandiu. Então, eu posso fazer o meu cônjuge feliz, eu posso fazer o meu próximo feliz. Mas aqui no contexto do casamento, às vezes a gente entende de política, a gente fala de futebol, a gente fala de qualquer outro tipo de assunto com muita propriedade. Mas quando se trata do nosso cônjuge, a gente não sabe qual é o prato preferido, não sabe qual é a cor preferida, o restaurante que ela gosta de ir, não sabe o que o meu cônjuge, o tipo de filme que ele gosta de ver. E a gente acaba errando por causa, devido a esses mínimos detalhes que nós deixamos passar. E quando o autor vai dizer assim que o leito conjugal conserve-se puro, porque Deus julgará os imorais, aqui é claro, nós mantemos um casamento fiel. Eu não vou falar de práticas sexuais aqui, cada um sabe da sua vida, o que acontece em quatro paredes dentro de um casamento abençoado é entre duas pessoas. Mas aqui ele vai falar sobre manter um leito puro, porque Deus julgará os impuros, os imorais e os adúlteros. Está falando sobre traição, está falando sobre traição sexual, pornografia, isso tudo é algo que contamina o casamento também. Aí ele segue no versículo 5 e versículo 6 agora, ele vai dizer assim: conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Ele primeiro falou de amor, falou do casamento, alguns pilares que a gente pode enxergar. Falou do amor, falou do casamento, e agora ele vai falar do amor ao dinheiro. Ter dinheiro, buscar uma profissão, buscar ser bem-sucedido na vida, não há problema nenhum nisso. O problema é quando o dinheiro torna-se o foco da minha vida. E eu acabo negligenciando o amor a Deus, eu acabo negligenciando o amor à família, o amor à comunidade, e a minha busca incessante vai ser por dinheiro, por reputação. Então, não é problema a pessoa ser rica ou ter dinheiro, o problema é quem domina quem possui quem. O dinheiro me possui, então eu sou escravo do dinheiro. Na verdade, eu tenho que usar o dinheiro como meu servo. Ele está ali para me servir, para servir a minha comunidade, para servir a minha vida cristã. Então, não há problema. E essa passagem não é uma passagem para você se acomodar e achar que você não deve buscar uma vida melhor, um estudo, uma faculdade, um curso, ser o melhor na sua profissão. Não é isso que o autor está falando. Está falando sobre nós termos o amor ao dinheiro. Sermos contentes, estarmos contentes com aquilo que Deus colocou para nós. Porque quem aprende a ser contente no pouco, aí que a Bíblia diz, sobre muito te colocarei. Porque nós temos que aprender a ser contente com aquilo que Deus está nos dando, nunca querer o que o meu irmão tem, nunca estar almejando ou invejando o próximo. Isso é o amor ao dinheiro. É viver uma vida leve. Claro que nós vamos buscar o nosso melhor para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa comunidade, isso não há problema nenhum, mas o foco da minha vida é o reino de Deus. Essa é a ênfase que o autor está deixando nessa perícope aqui. E continuando, então, a nossa caminhada no capítulo 13, agora no versículo 7, ele vai dizer assim, ó, lembre-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês, observem bem o resultado da vida deles, que tiveram, e imitem a sua fé. Jesus Cristo
é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não se deixem levar por diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, aos quais não tem valor para aqueles que os comem. Até aqui. Lembre-se dos líderes. Nossa, o versículo 7 e o versículo 17, eles têm algo em comum. O versículo 17 vai dizer assim, ó, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Esse texto aqui, ele é muito usado hoje para obter-se honra na liderança, para obter-se obediência cega, e cobram das pessoas isso, mas eles não observam o que diz o 7, que o 7 é a interpretação do 17. O 7 vai dizer, lembre-se dos seus líderes. Que líderes que estão falando aqui? Dos apóstolos, dos verdadeiros apóstolos, porque essa carta não foi escrita para nós. Essa carta foi escrita naquele período, no primeiro século, de uma pessoa que nós não conhecemos na teologia, para o povo hebreu que estava sendo perseguido, era uma igreja perseguida. Ele estava dizendo, lembre-se dos seus líderes, dos apóstolos. Lembre-se que eles transmitiram a palavra de Deus a vocês, observem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Veja bem, se ele está falando para nós observarmos, lembre-se dos seus líderes, e depois ele vai dizer, obedeçam aos seus líderes, submetam à autoridade deles. Essa palavra autoridade não é a mais apropriada da tradução. Seria aqui o tradutor está tentando nos dizer aqui uma forma não é de autoritarismo, mas é uma forma de nós, de alguma forma, olhar para o ensino dos nossos líderes, olhar para a vida deles e seguir a vida deles, mas não de uma forma de autoridade, em parte de autoritarismo. Não uma autoridade cega. A autoridade da Bíblia, de um líder espiritual, de um pastor, de um bispo, sei lá como que chamam hoje, ela tem que passar pelo crivo do evangelho. Porque aqui está dizendo assim, lembre dos líderes, imitem eles, mas se eles forem imitadores de Cristo, está escrito aqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje para sempre. E não se deixem levar por diversos ensinos estranhos. E é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais. Aqui está dizendo que os alimentos cerimoniais, aos quais não tem valor para os que o comem. Está falando sobre a lei aqui. Então, eles estavam sendo muito perseguidos naquela época e sendo inseridos as doutrinas do judaísmo, que era do Antigo Testamento. Então, para eles, era o primeiro século, estava muito difícil discernir essas coisas. Então, para eles olhavam para os líderes, os apóstolos, e olhavam também para os sacerdotes, sumos sacerdotes do judaísmo, então confundia um pouco ele. E o escritor, nesse livro que nós chamamos A Dobradiça entre o Novo e o Velho Testamento, nós podemos enxergar bem essa diferenciação entre não viver mais pela lei e vivermos agora na graça. Nós falamos no capítulo 12, é como se fosse uma corrida de bastão, um passando o bastão para o outro. Os irmãos do Antigo Testamento vieram e nos passaram o bastão. Eles cumpriram a missão deles. A missão deles foi aquela, foi terrena, foi na lei, eles obedeciam à lei. Mas nós agora estamos numa aliança superior, aliança da graça. E eu não posso usar esse versículo para causar perseguição dentro da igreja hoje, manipulação, opressão, para tirar vantagens da minha liderança, ou simplesmente por ganância de dinheiro, que nós vemos muito hoje. Não tem como. Toda liderança, todo líder evangélico, todo pastor, ele tem que passar pelo crivo das escrituras, do evangelho, porque aqui está dizendo, submetam a ele porque eles têm cuidado de vocês. Será que esse líder que tem cobrado de você uma submissão cega, ele tem sido uma pessoa que tem cuidado de você? Ele tem pregado o verdadeiro evangelho? Ele está pregando o versículo 9. Não se deixem levar por ensinos estranhos. Porque os ensinos estranhos hoje fazem com que esses homens sejam autoritários em cima da igreja, causando medo e culpa, e as pessoas ficam na mão deles. Aí a Bíblia vai dizer que esse povo erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nada na Bíblia é imposto. Nada no Evangelho é imposto. Tudo nos é oferecido de graça. E nós só conseguimos cumprir o Evangelho pela gratidão,
que o Senhor nos deixou pela morte redentora do Filho dele na cruz. É por isso que nós conseguimos cumprir. Quem não cumpre dessa forma, quem cumpre por obrigação e por medo, ele ainda vive na graça. E aí o autor vai dizer, os alimentos cerimoniais, as práticas religiosas, os ritos, não têm valor nenhum para os que comem. As práticas, sacrifício de animais, ofertas de dinheiro, voto com Deus, é tudo uma forma de barganha, uma forma da religião ficar trocando com você, essa negociata da religião. O evangelho vem e te liberta da negociata da religião e te coloca em um lugar muito, muito desconfortável nos nossos dias hoje. Por quê? Porque talvez você que está me ouvindo, você veio do meio pentecostal e neopentecostal, e essa gama de autoritarismo estava sobre a sua vida. E isso para você era servir a Deus. E, de certa forma, você não estava errado porque você aprendeu assim, só que o Evangelho vem te propondo nesses dias que você saia desse lugar e que você entre na liberdade de Deus com a responsabilidade de um filho e com a gratidão de cumprir os mandamentos de Deus. Olha que interessante. Parece que é a mesma coisa, mas não é. A obediência cega, ela não é obediência pela graça, ela é pelo medo. Pessoas que ofertavam, que dizimavam antigamente, e depois que vieram para o evangelho verdadeiro, que saíram do extremo da lei, acabam nem ofertando mais na igreja. Mas na obrigação faziam porque tinham medo de perder. Mas pela gratidão, alguns não fazem. Não vou dizer que são todos, mas alguns não fazem pela avareza. Então, ali é uma linha muito tênue entre você fazer por obrigação e fazer por gratidão. Parece que é a mesma coisa. O resultado, às vezes, vai ser a mesma coisa. Os dois vão andar em retidão aparente. Mas o coração que Deus conhece e olha para dentro dele, vai ver que um está fazendo pela lei e o outro está fazendo pela graça. Um está fazendo porque tem medo e o outro está fazendo por gratidão. Nós não andamos por medo de perder, por medo do gafanhoto, nós não andamos por medo de Deus pesar a mão sobre nós, nós não andamos por isso. Porque se Deus precisasse oprimir o seu povo, para o povo obedecer a ele, ele já teria feito. E isso não seria um Deus, seria um manipulador. E Deus não é manipulador. Deus nos fez livre. Até certo modo, nós somos livres, entre aspas, temos o livre-arbítrio, porque nós não conseguimos mudar a nossa vontade, então nós temos uma livre ação, na verdade. E, consequentemente, quando líderes opressores usam essa passagem aqui, eles conseguem colocar em algumas pessoas, elas têm que obedecer, porque eles que vão dar conta de vocês, mas só um pouquinho, mas a mesma Bíblia que está dizendo isso, que eu não posso tirar versículo e criar uma doutrina, eu tenho que entender o todo, vai dizer que a salvação, ela é individual, cada um dará conta da sua vida para Deus. Como assim? Então, se eu fizer as coisas erradas, é o meu líder que... Não, você tem a sua responsabilidade. Lembra daquela máxima, eu dou o meu dinheiro na igreja. Bom, o que ele faz eu não quero saber. Isso está errado. Você tem que ser o fiscalizador do dinheiro da igreja. Você, como membro, você tem que fiscalizar o seu líder. Você tem que mostrar para ele que você está interessado, sim, e se ele, dependendo da atitude que ele tomar com você, é naquele momento ali. E você vai entender se ele é um líder opressor ou se ele é um líder segundo aqui está escrito. Lembre-se de seus líderes porque transmitiram a palavra de quem? De Deus, não a deles. A vocês. E observem o resultado da vida deles que eles tiveram e imitem a sua fé. Se realmente eles imitam a Cristo, você pode imitá-los. Mas se eles não imitam a Cristo, você não tem como imitá-los. E aqui é um ponto muito interessante. Como eu sei como identificar um líder? Você tem que ler a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que estudar o Novo Testamento. Tem que estudar ele de capa a capa, todos os dias, até você entender o Evangelho. Depois você vai para o Antigo Testamento. Essa é a forma mais sadia de você conseguir identificar. Para a gente terminar, então, do versículo 18 até o versículo 25, ali o autor vai se despedir deles, vai falar sobre a oração, ele vai fazer uma oração ali, vai pedir oração pela sua vida, e vai se despedir dos irmãos nessa carta. O interessante é que toda a carta, toda a epístola de Hebreus, ele tem uma missão. A missão dele é mostrar a Cristo, fazer uma distinção entre Cristo, Moisés, a lei, o sacerdócio de Cristo superior ao sacerdócio
do homem da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, ele veio de uma outra linhagem sacerdotal. E aí vai fazer menção a Melquisedeque, que era um sacerdote que ele apareceu no Antigo Testamento e ele sumiu na mesma passagem, aonde Abraão deu os dízimos de despojos de guerra para ele. Mas a missão desse autor era fortalecer uma igreja que estava sendo perseguida. E nós vivemos num país onde nós não somos perseguidos, não por causa da religião. Você pode professar a sua fé em qualquer praça hoje e você não é perseguido por isso. Você pode ter alguns embates, isso é normal, mas você não é perseguido e perseguido até a morte. E a igreja hoje, ela se acostumou em estar recebendo um fast food de alguns tipos de pregadores que oferecem coisas além do evangelho, e sim, às vezes misturando a prática da lei com a prática do evangelho, totalmente distinto, totalmente desencontrada, porque nós entendemos que os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles vieram até a cruz, e a partir da cruz eles passaram o bastão para nós, e nós estamos numa aliança superior. A deles apontava para a terra, e a nossa aponta para o céu. Só que a igreja vive tão com os pés na terra hoje, que nós adotamos, eu digo nós, no sentido geral, a igreja, na sua totalidade neopentecostal no Brasil hoje, adotou a teologia do coaching, a teologia da prosperidade, aonde sempre é a minha vontade, é eu fazendo a minha vontade. Quem você adora quando você está adorando? Será que é Deus mesmo? Se você não conhecer quem é um líder saudável, você não conhece nem o Deus que você serve. Porque nós vamos amar Deus nas pessoas, nós vamos ver Deus nas pessoas, porque Deus habita em nós, nas pessoas. Não nas estruturas e não nos CNPJs, nas placas. Ou o nosso amor expande dentro de dentro para fora em nós, um amor Filadélfia, como diz o autor aqui, ou a gente vai continuar buscando os nossos próprios interesses. E cada vez mais vai ter mais e mais e mais mestre. Como disse a palavra aqui, nos últimos dias eles terão coceira nos ouvidos, se rodearão de mestres para dizer aquilo que eles querem ouvir. Porque a mensagem, quando fala, eu vou buscar Deus, não, você não vai buscar Deus, você vai na igreja, você quer vitória, você quer prosperidade, você quer ser feliz. Tudo isso não é evangelho. Não é evangelho. O evangelho nos promete a salvação. O ápice do cristianismo é o presente da salvação que Deus nos deu. Estavam eu e você predestinados a irmos para o inferno. E aprove Deus matar o seu filho e salvar alguns, porque ele está chamando alguns para a salvação. E a salvação não pertence aos homens, a salvação pertence ao Senhor. Então, nós encerramos aqui o livro de Hebreus com essa mensagem. Fortaleça-se. Fortaleça-se no Senhor. Conheça o Deus que você serve. Entenda que a Escritura não veio para nos confundir, ela veio para nos dar clareza. Quem confundiu foram os homens. Existe uma máxima aí que diz que a Bíblia existe várias interpretações. Não, não, não. A Bíblia tem duas interpretações. A certa e a errada. A certa é aquela que distingue uma coisa da outra, a lei da graça. A errada é que mistura tudo. E quando eu misturo tudo, eu vou fazer práticas que vão dizer para o próprio Cristo que eu não preciso dele. Se eu continuar sacrificando animais, eu não preciso de Cristo para perdoar meus pecados. Se as minhas práticas e rituais cerimoniais, que aqui o autor disse que para quem come não faz efeito nenhum, não tem valor nenhum, então por que eu preciso de Cristo? Se a primeira aliança tivesse sido dado certo, na forma de, eu não gosto de usar essa palavra dar certo, mas na forma de salvação, não precisaria da segunda aliança no sangue de Cristo. Então fica essa reflexão para você. Acompanhe-nos no canal aí, divida esse vídeo com quem você quiser, inscreva-se no canal aqui, e nós vamos agora entrar em outros livros da Bíblia. Eu quero ver se a gente consegue deixar gravado todo o Novo Testamento aqui no canal, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!